Bom, pessoal, então aqui a gente vai para um estudo complementar da semana passada. Semana passada a gente trabalhou com o estudo da Federal do Rio Grande do Sul. Geralmente, quando é ao vivo, o cara perdeu um estudo, perdeu. Agora não, olha só que legal. Se perderam no passado, vai lá, volta. E aí depois vem ver esse, que eu acho que é legal para essa complementação. Na semana passada eu trabalhei com o estudo, então, voltado no quê? Voltado na primeira, na segunda lei, com a parte que a gente trabalhou também da polialelia. Hoje a gente vai trabalhar então agora com algo a mais. Vamos trabalhar então com a questão da interação gênica, principalmente epistasia, que eu acho um foco legal da gente trabalhar. Vamos trabalhar também um pouquinho aqui com herança sexual, certo? Também outro foco, mostrar uma questão mais chatinha da UFPR, para a gente ver como uma questão pode ser simples, mas muito trabalhosa. E tomar cuidado quando a gente finaliza ela. Bom, vamos começar então aqui com essa parte de interação gênica. Interação gênica não é ligação gênica, são duas coisas completamente distintas. A interação gênica, ela se baseia no conceito de segunda lei, ou seja, os cálculos serão baseados na segunda lei. Como a gente retira o resultado, que é outra história, mas os cruzamentos seguem o mesmo tipo de padrão, certo? Existem alguns tipos de interações que a gente fala então principalmente aqui de qual? Da epistasia. A epistasia é um caso bastante interessante, que ela se aplica em várias situações que não são utilizadas, isso eu acho muito legal. Existem várias situações de epistasia, o falso O é um ótimo exemplo de epistasia, e outros mecanismos também que mudam fenótipos, só que a gente acaba deixando para o lado. Mas tem algumas tradicionais que são principalmente relacionadas à pelagem, quando se usa, por exemplo, labradores, abóboras e assim por diante. Epistasia, então, é quando nós temos um gene que ele inibe a ação de um outro gene não alélico. Ou seja, aquele que não é alelo dele. Por exemplo, a gente tem aqui então cromossomos com o gene azão e o gene azinho. E aqui eu tenho outro cromossomo com o gene Bzão e o gene Bzinho. E a gente pode dizer então, por exemplo, que o gene azão ele inibe a ação do gene B, certo? Então o alelo azão vai inibir a ação de alelos de outro gene, não alérgico a esse. Essa que é a questão interessante. É um gene influenciando em outro gene. Toma cuidado, se eu falar só gene e não falar gene alelo, é um gene não alérgico a princípio. Então, a gente tem, por exemplo, aqui dois genes. Não tem quatro, não tem quatro. A gente tem dois genes, cada um com dois alelos. Então, toma cuidado que outros que andou fazendo isso na prova de 2014, colocou um igual no início enunciado. O indivíduo apresenta dois genes. Uma galera começou já a fazer cálculos ali, como se fosse primeira lei, falando, achando que eram dois alelos. E nem leu o resto do enunciado, que estava deixando bem claro que cada gene tinha duas variações. Então toma muito cuidado para identificar genes e genes alelos na questão. Interpretação de enunciado, certo? Então isso seria a epistasia, esse bloqueio de ação. Vamos pegar um clássico exemplo que a gente tem aqui de epistasia. Eu sei que a galera gosta muito do labrador, eu gosto das abóboras, eu acho que ela é mais tranquilinha de trabalhar no final das contas. Onde a gente pode pegar, por exemplo, aqui o gene A, que produz a abóbora chamada de abóbora amarela, certo? E a gente tem aqui o azinho, que permite a formação de outras cores. O azão, ele é epistático. Ou seja, epistático é o alelo que vai inibir a ação de outros alelos. E aqui, no caso, não epistático. Certo? Perfeito. A gente tem aqui o gene B, onde dá a coloração aqui a cor verde, e o Bzinho, que dá a cor branca. Certo? Esses dois aqui, eles são hipostáticos, ou seja, eles são influenciados pelo epistático. O epistático vai inibir esses dois. Claro que aqui eu já estou colocando a letra maiúscula minúscula, já bem claro para definir que a letra maiúscula é dominante e a letra minúscula é recessiva. Só para a gente poder acelerar aqui o processo. Faz-se um cruzamento então de dois heterozigotos. Por que a gente usa os dois heterozigotos mesmo? Porque são os que geram maior número de probabilidades, né? Então olha só, a gente cruza aqui o gene A e aqui o gene B. Mas não é azão, azinho, bezão, bezinho, indivíduo? Não, o indivíduo pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, certo? De híbrido.
E aí eu separo porque facilita na hora do cruzamento. Para trabalhar com primeira lei é mais fácil que trabalhar com a segunda nesse sentido. Então fica azão, azinho, azão, azinho, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aqui, bezão, bezinho, bezão, bezinho, bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Perfeito, consegui todas as possibilidades possíveis aqui dos resultados. A partir daqui eu quero ver então um indivíduo aqui, por exemplo, de cor branca. Para esse indivíduo, para essa abóbora ter a coloração branca, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter o bezinho, que é o recessivo. Mas para ser branca, ela não pode ter o gene causando epistasia sobre ela. Então tem que ser o alelo azinho. Então tem que ser azinho, azinho. Obviamente fica aqui 1/4 vezes 1/4 vai dar 1 sobre 16. Certo? Agora a gente tem aqui a abóbora verde. Na abóbora verde a gente tem então um indivíduo que tem que ter um bezão, certo? Como o bezão é dominante sobre o bezinho, é bezão linha. Pode ser bezão, 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 bezinho, bezão, bezão ou bezão, bezinho, né? E aqui vai ter que ser azinho, azinho também, isso é óbvio. Tá? Aí vai ficar um azinho, azinho e 2 bezão, bezinho. Vai ficar, então aqui, 1/4 vezes, 3 aqui, né? 3/4, porque pode ser bezão, bezão, que vai me dar um total de 3 sobre 16. Perfeito? Tá? E aí a gente tem aqui a abóbora amarela. Na abóbora amarela, a gente apresenta então o fenótipo, o genótipo, azão, azão, azão barra, porque pode ser azão, 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 azinho, e aqui pode ser bezão, 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 bezinho, ou bezinho, bezinho, tanto faz. Então eu vou ter a proporção de 3/4, que é de A, e 4/4, porque pode ser qualquer uma, o que vai me dar um total de 12 sobre 16. Certo? Então a gente vê essa desproporção daquele 9/3/3 para 1, porque automaticamente a gente tem aqui o fenômeno de epistasia aparecendo. Geralmente quando a gente tem esse tipo de alteração assim de padrão de herança, é bem clara ali a epistasia, certo? Bom, além da epistasia, outro padrão de herança que a gente tem que falar também aqui é a chamada herança sexual. A herança sexual é baseada então nos genes sexuais relacionados aos cromossomos sexuais, onde a gente tem então aqui 2 cromossomos. Nós temos o cromossomo X e nós temos o cromossomo Y. Certo? O que acontece? Nós temos aqui uma região que é uma região de homologia. A região de homologia, ela segue o padrão de primeira lei. Certo? Porque automaticamente não importa se tu é XX ou XY, tu vai ter a região da mesma maneira. Agora, nós temos uma região que ela é restrita ao cromossomo Y, que a gente fala então aqui de genes holândricos, e a gente chama essa herança aqui então de herança restrita ao sexo, porque só vai se encontrar no sexo masculino, que é o único que apresenta o cromossomo Y, certo? Porém, a gente tem um outro padrão de herança aqui, que é aquele encontrado só no cromossomo X. Corrido isso aqui, só uma. Certo? Essa região só do cromossomo X, então a gente passa a chamar aqui de uma herança ligada ao sexo. Por quê? Porque ela está ligada à característica do cromossomo sexual, mas não ligada a um tipo de sexo, ou restrita a um tipo de sexo. Porque todos apresentam X, tanto o homem quanto a mulher. Tá? Só que a gente não pode esquecer que a gente trabalha com diploidia. A gente trabalha sempre com o quê? Com 2 cromossomos. Então a gente sempre vai ter 2 alelos, a menos que tu seja, no caso, um homem e a gente esteja falando de uma herança ligada ao sexo. Essa é a grande importância, então, quando a gente fala da herança sexual. Tá? Então, quando a gente fala da herança ligada ao sexo, o que a gente tem que destacar? Quando a gente tem, por exemplo, vou colocar aqui de exemplo tradicional, né, a hemofilia, a gente pode encontrar então essa herança no cromossomo X, certo? Então o indivíduo pode ser XHzão, que é o normal,
ou ele pode ser XHzinho, que é onde a gente encontra a hemofilia. Certo? São esses dois tipos de padrões que a gente pode encontrar. É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, olha só. O que acontece aqui, essa situação é o seguinte. Se a gente tem um homem XY, ele pode ser Hzão ou ele pode ser Hzinho. Se o homem é Hzão, ele é normal. Se ele é Hzinho, ele é hemofílico. A questão é o seguinte, o homem aqui, ele é homozigoto ou heterozigoto para essa característica? Nenhuma das duas. O homem, ele é hemizigoto, porque ele só apresenta uma hemizigose, ou seja, ele está em haploidia para esse gene, só que tem um alelo. Por isso que é o diferencial aqui. Já no caso das mulheres, elas podem ser XHzão, 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 XHzinho e XHzinho e XHzinho, certo? Quando ela é XHzão, XHzão, ela é normal. Quando ela é XHzão, XHzinho, ela é normal, portadora. E quando ela é XHzinho, Hzinho, ela é hemofílica. Certo? O que a gente tem que tomar cuidado aqui, então, é principalmente o caso do heterozigoto. Tá? Se eles colocarem, por exemplo, o indivíduo é portador de tal alelo. Tá? Muitas vezes eles usam o portador até na primeira lei, para se referir a um alelo recessivo indicando que o indivíduo é heterozigoto. Então, não é porque apareceu um portador que é uma herança sexual, já começa por aí. Quando se coloca que uma mulher, por exemplo, é normal, mas portadora do alelo, estamos se referindo geralmente aí nesse tipo de situação. Então, toma muito cuidado como o enunciado trabalha com o termo portadora. Tá? O que a gente consegue caracterizar aqui, então, é o seguinte. Se tu tem, por exemplo, aí entramos na genética de população. Se tu tem, por exemplo, a chance do alelo Hzão, do alelo Hzinho, melhor vou botar até um outro caso, que é o daltonismo. A chance do Dzinho, que aí eu já sei mais ou menos a proporção qual que é. A chance de encontrar o XDzinho, tá, é mais ou menos 1 sobre 90. Ou seja, a cada 90 pessoas, uma tem um cromossomo com o alelo Dzinho, certo? Então, olha só, qual é a chance da gente encontrar um homem com essa característica, né? Com esse alelo? A chance é de 1 em 90. Deu para entender a lógica? O homem tem uma chance de 90 porque ele só tem um cromossomo X. Agora, a mulher, ela é XDzinho, XDzinho. Isso quer dizer que ela tem uma chance de 90 ter esse alelo e uma chance de 90 ter esse outro alelo. Eu tenho que multiplicar isso, o que vai me dar 1 sobre, meu Deus, 90 vezes 90, dá 81, 810, acho que é isso. Uma chance de 810. É muito mais difícil tu encontrar uma mulher daltônica do que um homem daltônico, porque a mulher tem que ter 2 vezes a mesma probabilidade, certo? Então, por isso que na hemofilia, que se eu não me engano, a chance de um homem apresentar hemofilia é 1 a cada 5.000, se eu não me engano, de ter esse alelo, a mulher é muito mais difícil, não sei falar a palavra, mas é muito mais difícil. Por isso, não tem mulher hemofílica. Não é que não tem mulher hemofílica, é difícil achar uma. Essa que é a questão interessante quando a gente fala da herança do sexo. Tá certo? Deu para ter essa base, então? Só para a gente saber os clássicos, a gente tem que saber sobre esse assunto e pode efetuar, então, os cruzamentos daqui a pouco nas questões. Daqui a pouco a gente volta com as questões, então. Então, veja essa aula, depois dos resultados.